como não passo de mágica, que a gente chega na semana 10. Bom, e nessa semana a gente vai trabalhar com o Magic E. Por isso que eu tenho aqui a minha Magic Wand. A minha Magic Wand vai funcionar durante toda essa semana para que a gente possa explicar como funciona o Magic E. Na segunda-feira, nós vamos trabalhar com a vogal A com o Magic E, ok? Na terça-feira, vamos trabalhar com a vogal I e o Magic E. Na quarta-feira, com a vogal O e o Magic E. E na sexta-feira, com a vogal U e o Magic E. Essa Magic Wand, então, ela vai ajudar a gente a trabalhar com as palavras dessa semana aqui. Se você não sabe o que é a Magic E, eu tenho aqui alguns vídeos linkados no campo de descrição que vão ajudar você a entender melhor como é que o Magic E funciona. Para resumir a história, o Magic E vai fazer com que a vogal anterior a ele faça o som longo, que é a mesma coisa que dizer o próprio nome da vogal em inglês, ok? Então, essa daqui, ó, quando tiver o Magic E, ela vai falar A. Essa daqui vai falar I, que é o nome da letra, I, e também vai ser o som dela, ok? Essa daqui vai falar O, que é o nome da letra e o som que ela faz quando ela é uma vogal longa. E essa daqui vai falar U. Isso quando depois delas vier o Magic E. Vamos ver como é que vai funcionar aqui o primeiro dia. No primeiro dia, a gente vai trabalhar com as palavras rake, cake, snake, skate e gate, ok? Todas elas têm o Magic E. No caso aqui, então, todas as letras A anteriores, ok? Elas vão falar A, ok? O som longo. E o I aqui no final, Magic E no final, ele não tem som. Então, o que a gente vai começar? Pode começar com essas palavras, buscando trabalhar aí com as figuras, como a gente já fazia antes, ok? E depois disso, a gente vai trabalhar com aquela ideia de que se não tivesse o Magic E aqui no final, essa vogal falaria o som curto dela, ok? Então, para isso, tá? Isso não vai acontecer, claro, com todas as palavras. Por exemplo, aqui, se a gente tirar a letra E do final, essa palavrinha aqui, ó, ela não existe no inglês, ok? Então, não vai funcionar com todas as palavras, mas existem algumas palavras que a gente pode fazer essa brincadeirinha, que são palavras que, quando elas estão sem o E no final, elas significam outra coisa e também são pronunciadas de uma outra forma. Por exemplo, aqui nós temos a palavra can, ok? Aqui nós temos o som curto da letra A, mas se a gente adicionar o Magic E aqui no final, a gente vai ler cane. Aqui no caso, a gente consegue ter duas palavras diferentes, acrescentando ou tirando o Magic E, ok? Mas aí a pronúncia muda e o significado também. Can é lata ou verbo poder e cane é bengala, ok? A mesma coisa a gente pode fazer essa brincadeirinha e as crianças, elas gostam de ver essas transformações com essas palavras aqui, ok? Então, essas palavras aqui, elas são o Magic E. Tirando o Magic E, não formam outras palavras, mas são palavras boas para a gente começar a introduzir a ideia do Magic E, porque são palavras que a gente consegue encontrar figuras para elas, ok? Nessas aqui, nem todas, né? Ó, aqui, nessas palavras aqui, a gente pode fazer, num segundo momento, essa brincadeira com o Magic E, ok? Então, aqui a gente lê can, mas com o E, com o Magic E, a gente vai usar cane. Então,
A nossa Magic Wand, ok? Nossa varinha mágica, consegue transformar essa palavra aqui, ó. Consegue modificar a forma com que a vogal anterior é pronunciada. Aqui nós temos hat, com o som curto da letra A, mas se a gente colocar o Magic E, aí vai fazer esse som aqui. Então, vai ficar hate, hate, que é odiar. Nós temos mad, que é louco, ok? Mad. Mas, se eu colocar o mad aqui, vai ficar made, made. Made, que é fazer no passado, ou feito, né? Nós temos pal, pal, que é amigo. E se a gente colocar o E aqui, ó, no fim, no Magic E no final, fica pale, pale, que é pálido. Sam, com a vogal curta, ok? Que é o nome de pessoa. E se a gente colocar o Magic E, fica same, same, que é mesmo. Então, aqui são duas partes, tá? A primeira é que a gente pode trabalhar com as palavras e com as figuras dessas palavrinhas aqui, tá? E a segunda é que a gente trabalha com essa transformação das palavras com a vogal curta e como o Magic E consegue transformar a vogal curta em vogal longa, ok? Na terça-feira, quando a gente for trabalhar com o som longo da letra I, que faz I, a gente pode trabalhar com essas palavras aqui. Kite, slide, 5, 9, bright. Todas elas terminam com Magic e todo esse I que vem aqui antes dele fala o próprio nome, ou seja, é um som longo. Kite, kite, slide, 5, 9, and bright. Todos eles têm o som I, ok? Aí, no segundo momento, a gente vai fazer aquela brincadeira das transformações das palavras. E nós vamos ter as seguintes palavras. Nós vamos ter bit, ok? Fin, hid, pip e rip. Ok? Como vocês podem ver, essas palavras aqui, elas são todas CVC, consonant, vowel, consonant. E é por causa disso que elas vão estar aqui, ó, com a sílaba fechada, né? E a sílaba fechada, ou seja, quando ela termina com uma consoante, a vogal que vem antes, ela vai fazer o som curto, que é E. Por isso que a gente fala bit, fin, hid, pip, rip. Agora, quando a gente colocar a Magic Wand com o Magic E, a gente transforma esse som E em I. Fala o próprio nome. Então, aqui bit é pedaço. Então, mas quando ele fica bite, aí vira mordida ou morder, ok? Fin é barbatana. Mas quando eu coloco o Magic E, vira fine, e fine é bem. Hid é o passado do verbo hide, que é esconder. Então, esconder no passado. E hide é esconder no presente, ok? Pip é semente, mas com E vira pipe, que é tubo, cano. E rip é rasgar, e com E no final fica ripe, que é maduro. Na quarta-feira, a gente vai trabalhar com essas palavras aqui, que vocês vão procurar figuras e podem aplicar alguma daquelas brincadeiras que a gente já viu antes com as outras letras. Nós temos cone, rope, bone, smoke e nose. Todas elas terminam com Magic E, ok? E aqui fala o próprio nome da letra. Então, por isso a gente vai falar O, cone, rope, bone, smoke, nose. No segundo momento, aí a gente vai trabalhar com essas palavras aqui, que podem ter um significado quando estão CVC e terão outro significado quando a gente colocar o
Magic E no final. Então, a gente tem cod. Cod pode ser tipo codfish, que é bacalhau. Hop, que é saltitar. Not, que é não. Rod, que é a vara de pescar. E rob, que é roubar, ok? Qual Magic E? O que vai acontecer com elas? Cod vai virar code, que é código. Hop vai ficar hope, que é esperança. Ou esperar por alguma coisa, ter esperança de alguma coisa. Not vai virar note, que é anotação. Rod vai ficar road, que é o passado do verbo ride, que é cavalgar, ok? Então, é o passado de cavalgar. E rob vai ficar robe, que é o hobby que a gente usa por cima do pijama, ok? Agora vamos pro último dia, que é a quinta-feira. Na quinta-feira, então, a gente vai usar essas 4 palavrinhas que são flute, cube, tube e mule. Agora, para aquela brincadeirinha que a gente faz com as palavras que mudam depois que a gente colocar o Magic E, a gente tem cub, ok? Cub pode ser filhotinho de leão, filhotinho de urso, ok? Nós temos a palavra us, ok? Que é nos. E nós temos tub. E tub é banheira, ok? Então, cub com o Magic E, ele vai virar cube, ok? O us vai virar use, e, que é usar, e o tub vai virar tube. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa Magic Wand. Na próxima, a gente volta aqui ainda para fazer o nosso Hot Dog Book. E é isso, e até a próxima.